Graça e paz, queridos irmãos, amados ouvintes, nesta manhã de quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023, e o nosso devocional diário está em João, capítulo de número 19. Escárnio, zombaria, humilhação, tudo isso é o que Jesus está passando. Vimos ontem os seus julgamentos diante dos sumos sacerdotes, diante de Pilatos. E aqui nós vamos ver que Pilatos manda espancar Jesus, versículos 1 ao 3. E os soldados teceram uma coroa de espinhos, puseram sobre a sua cabeça, vestiram-lhe um manto de púrpura e, aproximando-se dele, diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" e davam-lhe bofetadas. Jesus, ele está sendo ali escarnecido, sofre cusparadas, bofetadas, ele apanha, ele é torturado ali pelos soldados romanos, mas ele tem uma coisa: ele está no controle de tudo. Apesar disso tudo, Jesus tinha plena convicção de quem estava no controle da situação. Veja comigo os versículos 10 e 11. Então Pilatos insistiu: "Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar?" Jesus lhe respondeu: "Nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada." Que coisa espetacular nós estamos vendo aqui. Pilatos, ele está ali na história, ele entra para a história assim como aquele que poderia ter soltado Jesus, mas ele foi contra a sua consciência, contra os seus pensamentos. Nós vamos ver Pilatos tentando soltar Jesus por diversas vezes, mas infelizmente ele não faz isso. Em outro evangelho, nós vamos ver que o seu ato que fica gravado na memória de todos é lavar as mãos, ou seja, eu lavo as minhas mãos, como se ele não tivesse como fazer nada. E na verdade não tinha, porque Jesus diz que a autoridade que ele tinha não era dele, vinha do alto, e tudo aquilo estava nos planos do próprio Deus para que pudesse acontecer. Por fim, nós vamos ver que os judeus acharam uma forma de pressionar Pilatos. No versículo 12 nós vemos que daí em diante Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: "Se soltares este homem, não és amigo de César. Todo aquele que declara rei é contra César." Mexeram na ferida de Pilatos. Podia chegar ao ouvido de César, o imperador romano, que ele estava aceitando que alguém se dissesse rei ali naquela região, sendo assim uma rebelião contra o próprio império, e Pilatos não teve o que fazer. Na verdade, nós vamos ver no versículo 16 sendo dito: "Então Pilatos o entregou para ser crucificado." Jesus, ele carrega a sua própria cruz a partir de então. Ele é crucificado no Gólgota, ali no Monte da Caveira, ao lado de outros dois malfeitores. A crucificação, só para nós entendermos, ela era a pena de morte para os piores delinquentes daquela época. Era um lugar público, onde todos que passassem veriam aquilo, para que pudesse conter mais rebeliões contra o império, mais crimes hediondos que pudessem estar acontecendo ali onde o Império Romano dominava. E a crucificação, ela mostrava isso. Era um método de muita dor que era infligida sobre a pessoa morria por asfixia, ela era presa na cruz a ponto de ali o seu corpo estar inclinado sobre o seu peito, o diafragma, e ali ele não conseguia respirar. Mas tinha um alívio, tinha um pequeno pedaço de madeira no pé que de vez em quando a pessoa conseguia arquear-se, ficar ali de pé para poder respirar um pouco mais. O instinto de sobrevivência faz isso. Assim, tanto que, para que as pessoas morressem mais rápido, eram-lhes quebradas as pernas. Nós vamos ver que esses dois bandidos que foram crucificados ao lado de Jesus tiveram as suas pernas quebradas para eles poderem morrer mais rápido. E assim aconteceu. Mas Jesus, ele não vai morrer ali porque simplesmente está crucificado, não vai morrer ali por falta de ar ou alguém vai lhe quebrar a perna. Ele morre, ele entrega seu espírito porque ele tinha um projeto, e o projeto é a nossa salvação. Nós vamos ver aqui ainda João dizendo muitas coisas que as escrituras já haviam dito, ou seja, na época de João, a escritura que existia era o Antigo Testamento. E muito do que aconteceria, aquilo que nós estamos vendo aqui, já estava predito no Antigo Testamento. Nós vamos perceber aqui nos versículos 23 e 24. Tendo crucificado Jesus, os soldados pegaram as suas roupas, repartiram em 4 partes, uma para cada soldado. Pegaram também a túnica, que não tinha costura, uma só peça de alto a baixo. Por isso disseram uns aos outros: "Não a rasguemos
veremos, mas tiremos sortes para ver quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e tiraram sortes. Nós vamos ver também no versículo de número 28, depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, disse: estou com sede. Já depois de morto, lá nos versículos 33 e 34, nós vamos ver, mas chegando a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança e logo saíram sangue e água. Vemos esse cumprimento, João lembrando disso nas Escrituras, nos versículos 36 e 37, porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Também diz a Escritura em outro lugar: olharão para aquele a quem transpassaram. Nós vamos ver que esses relatos estão ali no livro de Salmos 22, 17 e 18, Salmo 34, 20, Zacarias 12, 10, Salmo 34, 20, como eu já disse. Nós vamos ver que tudo isso está escrito nas Escrituras acerca do Messias, daquele que viria. E vemos que tudo se cumpre, tudo está dentro da autoridade do plano de Deus para a nossa salvação, e Jesus ali, ele se entrega voluntariamente a isso. A morte de Jesus, propriamente dita, foi um pagamento. Sim, foi um pagamento. Nós já falamos sobre isso. Deus estava irado com a humanidade, assim como está contra todos aqueles que não servem a Cristo, não entregam a sua vida a Cristo. Então, quando Jesus está para morrer, realmente, o versículo 30 diz para nós: havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado, está pago, está liquidada a dívida. A morte de Jesus liquida a dívida que nós tínhamos para com Deus, aonde o pagamento seria o inferno. Jesus está ali sofrendo as dores do inferno. Jesus está ali sofrendo aquilo que era para nós sofrermos na eternidade. Imagine alguém pagar uma pena que não é sua, pagar por um erro que não cometeu. Os nossos erros, os nossos pecados, as nossas dores foram lançadas sobre ele ali, e ele sofreu essa dor. Em outro evangelho diz que houve trevas, houve um momento em que Jesus grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, o momento da separação entre o próprio Jesus e o próprio Pai, e a morte eterna e a separação de Deus. E Jesus sofreu tudo aquilo para que nós não pudéssemos sofrer. Será como nós vivemos conhecendo isso, sabendo disso? Que nossas vidas sejam de plena gratidão ao Mestre e que vivamos para Ele, por Ele e para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Uma ótima quinta-feira e a paz!